Então, hoje a gente vai ver a primeira aula da terceira unidade, né? Então, lembrando que na nossa prova de quinta, não cai essa aula de hoje. Bem que eu sei que vocês têm muita capacidade e conseguiriam, né? Incluir esse assunto, mas a gente deixa para a última prova. E a gente está a 45 dias do final do semestre, né? Já acaba, dia 25, se eu não me engano, 25 de maio, acaba o semestre. Ô, Jean, só que com essa semana que não teve nada, parece que aumentaram os dias. Aumentou poucos dias, pelo que eu vi lá. Ah, eu não vi, não, vou até olhar. Aumentou, é como se fosse tivesse aumentado da quinta para o sábado, uma coisa assim. Sabe, Ah, bem bem curtinha. pouco. É porque também o próximo semestre já está programado, né? Começa em 14, se eu não me engano, 14, 17 de junho. Já começa Ixi, como outro. tá perto. 17 de junho já começa outro semestre. Então vamos falar de fermentação semicontínua. A definição é muito simples. Para a gente que já viu descontínuo alimentado, a gente vai entender facilmente o que é essa fermentação semicontínua. Certo? Então, coloca tudo no reator, certo? Igual a gente faz com batelada, esterilização, inóculo, meio esterilizado, etc, etc. E aí a gente tem uma sequência específica para poder dizer que a fermentação é um semicontínuo. Então, quando diz que na operação número 1 se aguarda o término da fermentação, significa que a gente faz inicialmente um processo igual à batelada, certo? Então, fez a batelada, terminou a fermentação. Como é que você sabe que terminou a fermentação? Então, um processo que vocês estão passando nesse momento. Então, estabiliza o número de células, né? Estabiliza o pH, estabiliza o Brix, né? E estabiliza também produto. E aí a gente consegue saber qual foi o dia final do processo. É óbvio que quando a gente está fazendo testes, a gente ainda continua por um tempo, né, para poder alguns dias depois para poder ter certeza que o processo realmente acabou. Mas quando chega na fase industrial, então a gente já sabe qual é o dia final seguindo aqueles critérios. Então, na operação, aí aqui está, inóculo com mosto, vai esperar o tempo até tudo acabar. Na operação número 2, então vai retirar parte do meio fermentado e mantendo uma outra parte desse meio no reator, certo? E na terceira etapa, terceira e última etapa, se adiciona a quantidade de meio que você tirou, certo? Então, se você tirou 30%, adiciona 30% nessa terceira etapa. E aí é simples. E aí esperar um tempo, sendo que esse tempo para terminar agora ele é diferente do que a gente teve na primeira. A primeira é mais demorada. Essa segunda, que já começa com um número maior de células, é um processo mais lento. Então aí você vai conhecer o período, certo? Então, em horas ou em dias. Então, depois desse período, você retira o volume de caldo, adiciona volume de caldo. Instantaneamente. E, na operação número 2, essa parte do meio fermentado ela é chamada de alfa, certo? Então, a gente vai chamar de alfa o volume retirado na operação número 2. Não é que a operação número 2 é alfa, certo? É o volume retirado na operação número 2 é que é o alfa do processo. Então, quando a gente adiciona o meio lá, esse meio já vai encontrar as células, aí as células propagando em alta velocidade, as células produzindo já na condição ideal, elas só podem ter, por exemplo, parou de produzir, reduzir a sua produtividade porque acabou o nutriente.
Então, com esse choque de carga, com essa entrada de nutriente em grande quantidade, elas voltam a produzir. Esse meio não retirado na operação número 2 é que vai servir desse inóculo, um inóculo contínuo. Né? O inóculo contínuo com adição de meio de cultura, né, de nutriente, de caldo, semi-continuamente. É por isso que o processo ele é contínuo e a adição de caldo intermitente. É por isso que esse processo é chamado de semi-contínuo. E aí, depois disso tudo, é só reiniciar as operações. Certo? Não reiniciar a partir do zero. Reiniciar simplesmente essa questão de ficar adicionando um volume e colocando volume. Certo? Bom, em alguns casos, você pode fazer uma recirculação. Depois de retirar o alfa, você, por exemplo, centrifuga ou filtra e coloca de volta junto com um caldo novo. E aí você consegue, dessa forma, aumentar a quantidade de células lá dentro do processo. É bem interessante para acelerar todo o processo, mas é necessário que a indústria tenha esses sistemas de centrifugação ou filtração e que também isso não seja de um modo seguro, né, que não leve a contaminações. Então, o processo se chama semi-contínuo porque são intermitentes, o fluxo de entrada de meio e a saída de material fermentado. Então, por exemplo, pode ser todo dia ou a cada 2 dias, é retirado o caldo para tratamentos finais e adicionado novo caldo. Então, vamos só dar uma olhada de novo como é o funcionamento. Né? Então, semi-contínuo. Depois que terminar a fermentação, parte do caldo é retirado, se coloca o mesmo volume no meio de cultura. Então, é uma operação por choque de carga de substrato. É óbvio, vamos supor que eu colocasse lá um meio bem concentrado, vamos supor que eu tirei 50%, né, o meu Brix já tinha zerado, e agora eu coloco um novo caldo com um Brix de 30, um Brix bem alto. O que é que vai acontecer nesse caso? Assim que chegar lá dentro, esse Brix ele vai ser diluído, vai ficar numa quantidade de 15, vai ser um Brix ótimo para a possibilidade de zerar também depois de algum tempo. Certo? E aí, quando zerar de novo, faz nova carga de substrato. Então, se diferencia do descontínuo alimentado por essa entrada de meio de cultura ser no modo instantâneo, certo? Não é enchimento gradual, como é descrito no descontínuo alimentado, certo? No semicontínuo, se enche o fermentador com volume que foi retirado de modo instantâneo. Então, a representação que nós temos aqui, um caldo que foi processado, né, teve o inóculo, o caldo, esperou o tempo de fermentação. Nesse período aqui é tudo igual a batelada. E é a operação número 1. Então, na operação número 2, retira parte do caldo, isso se chama, a operação número 2 se chama alfa, né? O caldo retirado ali vai se chamar alfa. E em seguida, na operação número 3, vai adicionar o volume retirado para voltar igual à condição da operação número 1. Então, essa aqui é a operação número 3. E aí quando o reator está cheio, então a gente já pode dizer que está indo de novo para a operação número 1. Então, a operação número 3 é somente o enchimento da dorna. E a fermentação, nesse modo descontínuo, é a operação número 1. Tudo bem? Tudo bem. Bom, esse é um processo muito utilizado na fabricação de vinagres. E aí, conhecido nesse tipo de fabricação de vinagre, né, porque já existem outros tipos. Esse é o processo lento, ou o processo francês, ou o processo de Orleans. Então, vamos dar uma olhadinha como é que acontece a fermentação acética. É uma forma bem interessante. Esse mestre ninguém resolveu fazer
vinagre, mas é uma opção interessante de trabalho de pesquisa. Então, Lavoisier escreveu no livro dele, Tratado de Química Elementar, que o vinagre era o processo de oxidação do ácido do etanol. Então, tem um etanol no meio e com uma oxidação vai ter uma reação estritamente química e vai gerar vinagre. E eu falando isso para vocês, vocês vão se tocar que muita gente acha que isso acontece também. Não é? Alguns de vocês podem achar que vinagre nada mais é do que um vinho que estragou. Então, algum de vocês pensava assim, ou conhece alguém que pensa assim? Eu achei que fosse isso. E tem gente, inclusive, que acredita que quando você abre uma garrafa de vinho, tem que beber ela toda. Porque se deixar ela lá, ela vai virar vinagre. Vocês já ouviram isso também. Mas esse processo, né, depois Pasteur descreveu o processo, é necessário que uma bactéria acética se alimente do etanol para fazer o ácido acético. Bom, aí Pasteur provou que sempre que o vinho se transforma em vinagre é porque aquele vinho estava contaminado. Então, se você abre seu vinho, depois coloca a rolha de volta, e geralmente aqui no Brasil a gente deixa dentro da geladeira, né? Em outros países também tem temperatura fria para manter um vinho em torno de 16 graus. O que é que vai acontecer? Não vai ter desenvolvimento de bactéria nenhuma e não vai ter formação de ácido acético a partir daquele vinho, certo? No normal. Sendo que nas condições de antigamente, certo? Idade Média, ou até o século XIX, quando não se conhecia muito disso, né? Isso aí de Pasteur foi no século, ou de Lavoisier foi no século XVIII. E Pasteur, acho que já no XIX, que descobriu isso. As pessoas simplesmente viam que o vinho se transformava em vinagre, né? Mas não sabiam que era por conta de contaminação. Bom, então na indústria de alimento se faz muitos tipos de vinagre. A gente tem um princípio chamado de oxidação do álcool por bactérias acéticas, como a Acinobacter, Glauconobacter ou Acetobacter, vou já falar dela. Eles vão oxidar o álcool, a ácido acético, mas precisa para isso a presença do oxigênio, certo? Então é um processo aeróbico. Então olha só, a gente tem um processo anaeróbico para a produção do etanol, que vocês já conhecem bem, e depois um processo aeróbico para a produção do ácido acético. Tanto é que na produção de kombucha, que Raíssa está trabalhando, eu acho que acontece alguma coisa nessa mesma forma e natural. Então, tem leveduras lá, e quem cultiva sabe que tem formação de bolhas, porque a gente tem uma estratificação ali do caldo. Então, as leveduras vão convertendo o açúcar que é colocado ali em etanol e uma camada de micro-organismo que fica na superfície. E eles ficam na superfície justamente porque precisam do oxigênio. Então, uma parte desses micro-organismos vão pegar o etanol que está sendo produzido pela levedura em profundidade e converter em ácido acético, certo? Então, a kombucha pode ser descrita estritamente, assim, sem uma análise mais detalhada, em um processo de produção de ácido acético, de vinagre. Então, na humanidade, desde que a descrição de produção de vinho, há também de vinagre, certo? Então, vinagre diluído era usado como uma bebida refrescante. Então, houve uma época, Roma antiga, o pessoal bebia vinagre
de uma maneira a se refrescar. E tem até passagem bíblica falando sobre essa utilização de vinagre. Então, como é que eles faziam isso? Eles simplesmente deixavam o vinho aberto. Era um processo lento, deixava ali o vinho aberto por muito tempo. E depois de um tempo, viam que tinha bactérias na superfície, não sabia nem o que era bactéria, na verdade, mas viam que tinha uma camada de alguma coisa na superfície. Quando isso acontecia, conseguia fazer a conversão do vinho em vinagre. Então, no século XIX, os processos em superfície foram desenvolvidos, tornando isso tudo mais rápido. E em 49 foi desenvolvido o processo em profundidade. Isso quando teve desenvolvimento de processo industrial do vinagre. Certo? Antes era tudo artesanal. Então, o micro-organismo mais utilizado é do gênero Acetobacter. E aí tem diferentes cepas de Acetobacter, diferentes espécies de Acetobacter. Nesse gênero, é uma classificação justamente para bactérias que conseguem fazer essa conversão de etanol a ácido acético. Então, o que é que a gente vai ter bioquimicamente falando? Glicose. Para cada 180 gramas de glicose, vai gerar 46 gramas de etanol e mais gás carbônico. Depois que isso está no meio, né, no nosso caldo, então pode acontecer um outro processo pela Acetobacter. O etanol vai utilizar o oxigênio e vai gerar ácido acético mais água. Certo? Então, a bactéria precisa de oxigênio para adicionar também esse oxigênio à molécula de etanol, se transformando assim em ácido acético. Certo? E até tem a estequiometria aí. Então, a conversão ideal seria um mol de etanol e um mol de ácido acético. Isso só é possível se a concentração de etanol for baixa, porque a bactéria, ela também pode ser susceptível, certas linhagens são susceptíveis a altas concentrações de etanol. Ou seja, se eu colocar um meio com muito etanol, né, uma cachaça ali para a bactéria trabalhar, ela não vai conseguir, ela vai ficar inibida, pode até chegar à morte por conta da alta concentração de etanol. Então, a baixas concentrações, a gente tem conversão de 1 mol a 1 mol. Cepas altamente produtoras produzem de 13% a 14% de ácido acético no caldo total, levando em consideração que aquilo ali é o que pode ter de etanol naquele caldo. Para bactérias, essas altamente produtoras são as que suportam mais etanol e que suportam mais ácido acético. Tudo que a gente viu lá em descontínuo alimentado, aqui representado pela a questão da concentração do produto e do substrato serem inibitórios. Nesse caso aqui, tanto o substrato quanto o produto podem ser inibitórios para essa bactéria. Bom, para uma ótima produção é necessária quantidade suficiente de oxigênio. Então, métodos artificiais de aeração do meio vão ajudar muito nesse processo. Então, a gente tem um processo aeróbico e um processo anaeróbico. Certo? Então, 2 tipos de processo na produção do vinagre. Então, é possível fazer vinagre de muita coisa. Sucos de fruta, como uva passa, maçã, abacaxi, laranja, várias coisas. E várias coisas que também ainda não foram testadas para isso. De tubérculos amilares, como batata doce, mandioca, de cereais, e de outras matérias-primas açucaradas, como mel, melaço, xarope de açúcar, glicose, soro de leite, etc. O mais comum no Brasil é feito justamente a partir do caldo de cana, né? Então a gente tem, né, chega no supermercado, a gente só encontra praticamente 3 tipos de vinagre. Vinagre balsâmico, certo? Que é um modo muito mais
refinado de se fazer, com envelhecimento em barril, etc. E os outros dois tipos são o vinagre feito a partir da cana-de-açúcar, que é o mais barato, aquele que a gente compra em quantidade, e vinagre de maçã, que muita gente usa em receitas especiais. Vinagre de maçã. Ótimo pro cabelo. O sabor é ótimo, inclusive tem muita gente fala que tem propriedades para emagrecimento, não é? Essas coisas é preciso ter cuidado. Às vezes o emagrecimento é por conta de toxicidade. Então, você consumir altas concentrações de um ácido, como o ácido acético, pode ser tóxico para o seu fígado, você entrar em sofrimento por conta dessas altas quantidades e realmente começa a emagrecer. Mas começa a emagrecer porque tá perde morrendo, a saúde. né? Perdendo a saúde, você vai emagrecendo. Então tem que ter cuidado se a propriedade de emagrecimento é em quantidades baixas, vamos dizer assim, quantidades não tóxicas. Tá, o vinagre de álcool, o pessoal simplesmente pega o álcool, dilui para poder fazer o vinagre. Bom, aí tem mais de 100 espécies do gênero Cetobacter. As que são classificadas como de interesse industrial, então elas precisam produzir elevadas concentrações de ácido acético, naquela faixa ali 13 a 14%, não formar material viscoso, certo? Ou seja, não produzir outras coisas. Então, as bactérias muitas vezes produzem substâncias gelatinosas em volta de si, do próprio glicocálice e de outras coisas que vão deixar o material viscoso. Melhor que não faça isso. Não ter a capacidade de oxidar o ácido acético, porque iria levar a anidrocarbônico e água. Ter tolerância razoável a concentrações de etanol, concentrações boas de etanol. Então, a gente teria que ter um caldo para gerar 13 a 14% de ácido acético, ter 13 a 14% de etanol também. Ter tolerância a concentrações de ácido acético, certo? Então, não adianta ela ter a capacidade de produzir, mas o ácido acético ser inibitório dela. Então, ela precisa tolerar muito ácido acético para poder produzir muito ácido acético. E trabalhar em temperaturas entre 25 e 30 graus, porque é o que a gente encontra como temperatura ambiente no local de fabricação. Só mostrar para vocês aqui esse. Dá para usar a centrífuga e o liquidificador para fazer, né? Com a centrífuga fica muito mais fácil. O liquidificador você precisa fazer e aí coar. A gente até indica o pessoal colocar num pano. Tá baixo o som, pessoal? Tava bom, mas aqui agora travou. Não, eu parei para poder. Mas tava tudo certinho. Era para ver mesmo a questão de som. Deixa eu só. Dá para usar a centrífuga e o liquidificador para fazer, né? Com a centrífuga fica muito mais fácil. O liquidificador você precisa fazer e aí coar. A gente até indica o pessoal colocar num pano limpinho, né, um guardanapo e torcer. Então dá muito mais trabalho. A centrífuga já separa a casca, você já pode usar direto. Então, beleza. Tá. Começar, né? Não, e aí você vai precisar fazer o suco da maçã. Estando pronto o suco, você vê que ele vai ficar escuro mesmo, não tem jeito, né? Por conta da característica da maçã. E aí você vai adicionar para cada litro de suco de maçã 4 colheres de açúcar ou então 6 colheres de mel, que aí você vai ter um pouquinho mais de açúcar para produzir o vinho, que vai ser a nossa primeira etapa.
Então, depois de colocadas as 4 colheres de açúcar, você vai fazer o seguinte, você vai peneirar esse suco, vai tirar um pouco dessa espuma que formou, e aí agora, já tem a maçã já adoçada, o que a gente vai colocar? Vai colocar a levedura, o fermento, que vai transformar o açúcar do suco em álcool. Então, produzir o nosso vinho de maçã. Aí, fermento pode ser comprado em qualquer lugar? Então, é fermento biológico seco, aquele mesmo usado para pão. Não tem problema nenhum. Você vai usar 2 pacotinhos de 10 gramas para cada litro. Então, 2 pacotinhos de 10 gramas, o que você faz? Tira um copinho do suco, dissolve o fermento, né, os 2 pacotinhos de fermento no copo, para ficar mais fácil. Dissolve, então, até... Ele é fácil de dissolver, não tem muita dificuldade, assim, pó. 2 pacotinhos por litro, e aí você junta com todo o seu litro. Lógico que você pode fazer mais ou menos. Aí o que você vai fazer? Bom, tá pronto isso? Você vai colocar num recipiente que você consiga fechar. Então, aqui a gente tem uma jarra de vidro, mas você pode fazer uma jarra de água, aquelas de 5 litros mesmo, de água mineral, ou de 10 litros. Plástico mesmo? De plástico mesmo. Se tiver de vidro legal, então você tem que conseguir vedar. E essa vedação tem que ter uma mangueirinha, como se fosse uma rolha, que você faz um furo e vai sair uma mangueirinha. Dá uma olhada aqui, ó. A gente está percebendo, esse vinho já foi feito ontem, então a gente está percebendo que está produzindo gás. Então, isso significa que o fermento está transformando o açúcar em álcool. Está produzindo vinho. Então, essas borbulhas aí, essas bolhas, que o processo está em andamento. Exatamente, porque ele produz o vinho e produz gás. Esse gás vai ser liberado. Por que eu coloco dentro do copo de água? Primeiro, porque eu estou visualizando que o gás está sendo formado. Segundo, porque sai o gás e não entra o oxigênio. Porque o oxigênio, para produzir o vinho, eu não quero oxigênio. Bom, assim que parou de borbulhar, vai ser mais ou menos uns 2 dias, você vai esperar mais 1 semana, 10 dias, que é o ideal. Espera uns 10 dias, está pronto o seu vinho. Aí, o que você vai fazer? Você vai abrir o seu vinho, agora você tem ele em contato com o ar. Se ele tiver muito turvo, que às vezes acontece, que ele está com muito pedaço de fruta, você coa nesse meio tempo, pode ser com um filtro de papel mesmo, de café, e aí você vai ter que manter ele com uma gaze. Mas antes disso, a gente vai, do mesmo jeito que a gente colocou o fermento para fazer o vinho, a gente vai ter que colocar alguém que vai transformar o vinho em vinagre. O que você pode fazer? Aqui a gente tem um vinagre de fruta, você compra no mercado, pode ser um vinagre de maçã mesmo. Quando você deixa esse vinagre de maçã aberto, ele vai formar um limozinho, né, que a gente chama de zoogleia, uma substância gelatinosa que significa que a bactéria acética, que é a que produz vinagre, está crescendo. E aí você vai colocar, então, esse pouquinho de vinagre com a nossa, que a gente chama de mãe do vinagre, e vai tapar com uma gaze, para não entrar mosca, você não tem problema, mas agora é o processo que o oxigênio é importante. Então você vai manter, sempre que você der uma passada lá por perto, você vai chacoalhar. Na verdade, esse processo é o processo mais parecido com o processo lento, que é aquele primeiro processo que as pessoas fizeram vinagre. Antigamente, um jarro de vidro, um pote de vinho, né, que era esquecido e virava vinagre, era mais ou menos esse processo. Você tem oxigênio, você tem micro-organismo, que também está presente na natureza, e você vai ter esse processo de produção do vinagre. Bom, como a primeira vez você não tem ainda muito micro-organismo, vai demorar aí uns 2 ou 3 meses. Você vai começar a sentir o cheiro do vinagre sendo produzido. Ele estando produzido, você vai querer continuar fazendo. Você faz o quê? Tira 2/3 do volume e coloca de novo o mesmo suco. Porque você já vai ter o micro-organismo lá crescendo, coloca o suco e você já vai ter vinagre sempre sendo produzido. Então o que você tira é o que já está pronto. O que você tira é o que já está pronto. Você vai fazer o quê? Aí sim você vai filtrar, para ele ficar mais clarinho. E depois de filtrado, uma sugestão que a gente tem é de simular o envelhecimento no barril de carvalho. Depois de pronto, os vinagres nobres, eles ficam lá nos barris de carvalho, em contato com a madeira.
Então, você vai pegar toquinhos de madeira, pode ser de carvalho, cabriúva, e aí você corta isso mesmo no marceneiro, deixa 2 horas no forno a 150, 160 graus, coloca ele numa garrafa PET mesmo, que a garrafa PET ela tem uma porosidade muito pequena, mas que é muito parecida com um barril de carvalho quando ele está cheio de líquido. E aí você vai deixar 1 mês, 2 meses, 3 meses, o tempo que você pode ir tirando um pouquinho, vendo como ele está, e você vai alterando a característica do vinagre. Quer dizer, é um processo razoavelmente simples, mas exige paciência, né? Alguma paciência. Na primeira vez você vai levar pelo menos uns 3 meses para ter o seu primeiro vinagre. Mas ele é de uma qualidade, né, superior, vale a pena. E estando em contato com a madeira, aquelas substâncias, aqueles polifenóis vão aumentar de concentração, porque eu tenho os polifenóis da madeira, que fazem com que um vinho envelhecido em barril de carvalho seja melhor, um uísque e também um vinagre. Um dos vinagres de fruta mais conhecidos é o de maçã, né? A maçã já contém propriedades interessantes na própria fruta que são transferidas para o vinho e depois para o vinagre. Mas no Brasil a gente tem uma série de outras frutas, né? Tem uma variedade grande de frutas tropicais com características parecidas e algumas que podem ser exploradas tanto no sabor quanto nas propriedades que vão auxiliar na nossa saúde, né? Tendo açúcar, você faz álcool, tendo álcool, você tem vinagre. O que você falaria para convencer uma pessoa a fazer esse vinagre em casa? Todo dia cuidando e cultivando esse hábito, no final você vai ter um produto completamente diferente do que você encontra no mercado, um produto que foi você que fez, né? Um produto diferenciado, com sabor, com aroma e com propriedades funcionais. Na verdade, assim, é um prazer você conseguir servir para os seus amigos um produto que foi você que fez, um produto diferenciado, né? Os vinagres nacionais, eles têm que ter no mínimo 4% de ácido. De maçã tem uma série de outros compostos e você não fica só com aroma ácido, você tem outras possibilidades de aroma. E nas outras frutas também. Não é exatamente o aroma da fruta, mas o aroma da fruta faz com que o vinagre não seja simplesmente para azedar a salada, seja para dar sabor. E você consegue unir sabor com saúde. Eu acho que nada mais para resumir qualidade de vida com você conseguindo juntar sabor e saúde no mesmo prato. As propriedades que estão na fruta são transferidas, né? De forma até mais... Algumas delas são transferidas, algumas delas são, inclusive, melhoradas durante os processos de fermentação e de envelhecimento, né? A gente já usou, além da maçã, laranja, maracujá, manga, tangerina, caqui. A gente tem uma possibilidade muito grande de frutos que vão dar cores, sabores e aromas diferentes. E é barato. E é barato. É um suco de fruta que você, com alguns passos, você consegue ter um vinagre de excelente qualidade. Quem se animou para fazer? Eu não. Porque dá muito trabalho ajudar. Dá muito trabalho. Aí teve umas coisas que ele falou. Bom, nesse vídeo teve umas coisas interessantes. Começar pelo suco da maçã, né? Que com o processador, ele bota a maçã inteira lá e já sai um suco pronto, né? Não separa nem semente, nem casca, nem nada. E já sai um suco concentrado de maçã. Bem interessante, né? Nem água vai e aí a gente tem um suco concentrado. Ele fez um processo de adição de açúcar também, nesse primeiro caldo. Alguém sabe o nome disso? Não? Chaptalização. Certo? É quando você faz um ajuste da quantidade de carboidratos naquele seu caldo que vai fermentar. Não é o caso seu, Jurema, que você fez uma adição de açúcar somente para ajudar na produção de gás carbônico, não necessariamente na produção de... o intuito não era na produção de etanol, era só na produção de gás carbônico, né? Então, mas essa chaptalização, ela vai ajustar o Brix, sabe? Chegar no Brix ideal. Às vezes a gente pega uma fruta para trabalhar,
fazer um vinho e esse caldo não tem muito açúcar. Umas coisas bem interessantes. Eu, quando trabalhei com umbu, por exemplo, é baixíssimo o Brix, o teor de carboidrato é baixíssimo, a fermentação é muito baixa também com umbu, que seria uma coisa muito boa para fazer um vinagre, né? Ele já é ácido, já tem um sabor ácido, e aí depois de ser transformado em vinagre, poderia ser alguma coisa bem interessante, né? Mas ele precisa da adição de muito açúcar no processo. E depois também ele disse que no final, certo? O cara deu uma explicação mais ou menos do que deveria ser feito. Ele disse assim, no final, como você já tem lá os micro-organismos, então você tira uma parte e coloca uma parte. Isso é que é um semicontínuo. Você retira uma parte do caldo fermentado, mantém a outra parte como inóculo e coloca mais meio. Nesse caso, seria interessante você ter 2 reatores, se você quiser manter isso em semicontínuo. Um fazendo fermentação alcoólica, e depois dessa fermentação alcoólica pronta, esse volume, você vai chegar no segundo, que já tem a Acetobacter, vai retirar aquele volume. Então, por exemplo, se eu tinha 3 litros de vinho de maçã, eu chego lá no meu vinagre de maçã, tiro 3 litros e adiciono 3 litros. Certo? Porque aí eu não vou precisar propagar a parte, como ele fez lá, a produção daquela zoogleia, como ele falou, contendo as bactérias, você não vai precisar, porque lá dentro do caldo já tem as bactérias que vão transformar o etanol em ácido acético. Mas como um é aeróbico e outro é anaeróbico, precisa se fazer um processo em um lugar e o outro no outro. Certo? Então não iria ser como ele descreveu, só que não iria direto o suco de uva, mas sim o vinho de uva, ou de maçã, desculpa. Tudo bem? Tudo bem. Tudo mesmo? Então vamos falar da produtividade nesse semicontínuo. Então essa produtividade vai depender de muitos fatores, como micro-organismos que está sendo utilizado, a capacidade desses micro-organismos, tanto a levedura quanto a Acetobacter, o método de preparo desse inóculo, para saber quanto de micro-organismo está sendo colocado lá, concentração microbiana no fermentador, a composição do meio, a temperatura, o pH, fornecimento de oxigênio e nutrientes, entre outras coisas. Então, tudo isso vai influenciar diretamente nessa produtividade. Mas a gente consegue, o objetivo principal aqui é ter uma produtividade maior do que a batelada, certo? Então, o tempo para completar a fermentação vai depender de quê? De alguns parâmetros descritos no livro. Primeiro, a concentração inicial microbiana. Então, só chamar a atenção para vocês aqui, que a gente tem um X. Geralmente, o X a gente trata como concentração de células, certo? Sendo que esse I aqui é concentração inicial microbiana. Quanto maior a concentração de micro-organismo, menor será o tempo de fermentação. Certo? Então, não posso tirar muito caldo, porque senão eu retiro muito micro-organismo. Ou, se eu tirar muito caldo, eu posso fazer uma recirculação do micro-organismo e manter assim essa concentração inicial microbiana alta. Concentração inicial do substrato. Certo? Então, quanto maior for a concentração do substrato, maior será o tempo necessário para a formação do produto. Se eu tiver concentração muito alta de etanol, isso vai por um tempo ser inibitório, né? Até que ele vai sendo consumido aos poucos e aí chega numa concentração em que os micro-organismos eles vão acelerar tendo Tá muito, difícil, viu?
Mas é assim mesmo. Mas já a gente trazendo o exemplo do vinagre. Se eu Não, não colocar é um isso caldo ali com não. É muito porque aqui etanol, tem uma construção batendo, sabe? Aí eu não sei se eu escutar a construção ou se eu falando. então essa concentração de substrato, se for muito alta, a gente vai dificultar. Esse açúcar muito alto é o mais comum em vários processos de carboidrato muito alto, que é inibitório, ou uma concentração de, como a gente estava usando no exemplo do vinagre, de etanol muito alto, certo? Concentração inicial de outro nutriente. Então, em alguns casos, adequada para as células produzirem rapidamente. No caso do vinagre, esse outro nutriente necessário é o oxigênio. Ao meio para que chegue esse outro nutriente necessário. Então, entra como nutriente aqui, porque a bactéria vai precisar do etanol e do oxigênio para poder gerar o ácido acético. D. A concentração do produto no meio fermentado. Como assim concentração do produto inicial? Então, lembrem que quando você tira uma parte do caldo fermentado, o que ficou lá ainda tem muito produto. Se esse produto é um produto inibidor dos micro-organismos, então, se essa concentração for muito alta, vai acabar atrapalhando a velocidade de produção. Certo? Então, isso vai depender caso a caso. Cada processo tem que ser determinado quais são as condições ótimas de trabalho. Então, esses valores de concentração, substrato inicial, outro substrato inicial, células inicial, produto inicial, vai depender tudo do alfa, do volume de meio retirado na operação número 2. Certo? Então, logo, alfa vai afetar a produtividade do processo. Então, se familiarizem com o nosso alfa, é uma das coisas que mais vai influenciar na produtividade do processo. Então, o que é que a gente tem aqui? Ele linearmente, quase que linearmente não, como é que eu vou chamar isso? Proporcionalmente, a produtividade em relação ao alfa. Então, quanto menos eu tirar de alfa, está mostrando aqui que a produtividade é maior. Isso seria esperado, porque um processo contínuo, ele trabalha um pouquinho de caldo. E aí a produtividade é alta. Então, se eu não... Isso aqui com alfa baixo. Desculpa, pessoal. Eu inverti a coisa. O contínuo estaria aqui. Quanto mais... Não, estaria aqui mesmo. Quanto menos eu tiro de alfa, maior a produtividade. Quanto mais eu tirar, menor a produtividade. Sim, aí essa linha daqui, ela é uma linha hipotética. Certo? Então, quanto mais se retira o fermentado alfa, menor é a produtividade. Nessa linha hipotética. Mas essa outra linha, que o mesmo gráfico tem, ele mostra o que acontece na realidade nos processos semicontínuos. Existe um ponto ótimo. Se eu tirar pouco, não tem tanta produtividade. Se eu tirar muito de alfa, não tem muita produtividade, mas existe um ponto ideal, certo? Então, para achar esse ponto ótimo, é preciso fazer testes na escala laboratorial. Depois ver se isso funciona na escala
escala piloto, depois colocar na escala industrial. Mas o tempo inteiro a gente tem a necessidade de fazer estudos do processo para poder achar esse alfa ótimo que aumente minha produtividade. Aqui tem uma certa faixa, né, que a gente poderia dizer aceitável de pequena variação. Mesmo assim, tem que encontrar isso daqui. Aí o único jeito de fazer é testando diferentes alfas, certo? Diferentes volumes de meio retirado na operação número 2. Então, as considerações sobre o alfa. Se o alfa for 1, significa que na operação número 2 a gente retirou tudo, o caldo todinho, e adicionou um caldo novo, não vai gerar nada, produtividade zero. Por quê? Porque a gente não tem célula. Certo? Sem célula, produtividade zero. Isso será muito pequeno e isso vai ser alguma coisa muito parecido com o processo contínuo. Certo? Então, a gente teria um processo contínuo. Então, tem que ter um volume considerável a se tirar no alfa para poder dar a carga de choque de substrato já descrito aqui no semicontínuo. Então, são uns comentários finais que tem no livro sobre o processo. Apresenta poucas aplicações, seu emprego é principalmente e volume de produção é pequeno, mas tem umas vantagens significativas. Possibilidade de se operar o fermentador por longos períodos, no caso de meses, sem que seja necessário desenvolvimento de um novo inóculo. Vocês estão estudando para a prova de quinta e sabem que inóculo é uma coisa minuciosa. Possibilidade para aumentar a produtividade no reator apenas modificando o cronograma do trabalho, assim como no semicontínuo. Não precisa fazer nenhum investimento naquela indústria, certo? A não ser um local à parte para esterilizar o caldo, certo? Tem indústria que só tem esterilização do caldo junto com o reator, e aí só pode trabalhar com batelada. Se tiver um investimento da esterilização do caldo à parte, então tanto dá para fazer semi-contínuo como descontínuo alimentado, certo? Somente modificando o cronograma de trabalho. E possibilidades de ter uma condição com a produtividade significativamente maior em comparação com o descontínuo, certo? E vocês vão notar, por essa frase, que a questão todinha aqui é eliminar tempo morto. Se o tempo inteiro eu estou produzindo caldo, o tempo inteiro então, durante todo o processo, eu não tenho tempo morto. O tempo inteiro a gente vai ter fermentação. Então, fazendo um controle adequado de tudo isso, a gente não elimina tempo morto e assim aumenta a produtividade daquela empresa. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Tudo sempre. Dúvidas? Não. Então, tudo tranquilo? Tudo certo. A gente já tem o nosso primeiro assunto para a terceira unidade. Né? Deixa eu só já interromper